Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês em Atos 7, os versículos 39 e 40, que dizem assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Estes versículos aqui, meus queridos, são o discurso de Estevão antes de ser apedrejado, né? Todo o capítulo 7 aqui de Atos vai nos mostrar o discurso deste servo de Deus. E aqui nessa parte de sua fala, ele estava citando Moisés. Então ele vai dizer que os pais deles, rejeitaram Moisés, seus ensinamentos, aquilo que Deus havia colocado em suas mãos e não quiseram obedecer. E aí a Bíblia vai dizer: antes o rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito. E essa parte é muito enfática e eu gostaria que vocês prestassem atenção, entendessem isso. E em seus corações retornaram ao Egito. Queridos, muitas vezes tem como nós estarmos em lugares que os nossos pés não estão pisando, simplesmente porque o nosso coração está lá. Quando o povo saiu do Egito, o povo saiu de posse de uma promessa maravilhosa. O Senhor prometeu que ia dar a este povo uma terra maravilhosa. Então, eles saem do Egito, comandados por Moisés, e começam a andar no deserto. Só que quando chega a fome, a sede, o cansaço, o medo, eles sentem falta do Egito. Eles sentem falta do tempero do Egito. Eles sentem falta de tudo que havia no Egito. E aí a palavra do Senhor vai dizer agora que em seus corações eles retornaram ao Egito. A palavra não diz que eles pegam as suas malas e voltam, mas a palavra diz que em seus corações eles retornaram ao Egito. Isso é um problema muito grave nas nossas vidas. É nós estarmos vivendo o hoje, é nós estarmos com os nossos pés no hoje e deixar com que o nosso coração se apegue ao passado. É nós estarmos com os nossos pés nos planos de Deus e os nossos corações meditando em como era a nossa vida antes de nós estarmos nos caminhos do Senhor. E isso cria um bloqueio muito grande na nossa vida espiritual. Isso cria algo muito problemático nas nossas mentes, porque quando as pessoas nos olham, nós parecemos estar no caminho que o Senhor programou para nós. Nós parecemos estar na vontade de Deus. Mas quando Deus olha para o nosso coração, nós estamos cheios de rebeldia. Quando o Senhor olha para o nosso coração, nós estamos cheios de insatisfação com os planos dele para nós. Quando Deus olha para o nosso coração, nós estamos cheios de ingratidão, nós estamos cheios de dúvidas. E não é isso que o Espírito Santo deseja para nós hoje. O Senhor vem nos lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O povo estava sim no deserto, mas mesmo no deserto, o Senhor estava cuidando da vida deles. Só que os corações deles estavam tão apegados ao Egito que eles não conseguiam enxergar o cuidado de Deus na vida deles, ali no meio do deserto, na água saindo da rocha, no maná caindo do céu, nas codornizes que o Senhor enviava para que eles pudessem se alimentar.
existe um problema muito grande quando nós ficamos meditando no nosso passado. Nós esquecemos de agradecer pelo presente. O inimigo cega os nossos olhos para que nós não enxerguemos as bênçãos que o Senhor tem derramado no nosso presente. Então, que neste dia o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para que nós enxerguemos as bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida agora. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações para que o nosso coração não esteja lá no passado, meditando naquilo que nós tínhamos ou naquilo que nós éramos antes de estar na presença do Senhor. Porque o Senhor foi lá no Egito, nos libertou, e o Espírito Santo fica muito triste quando Ele vem, nos liberta, e aí quando a gente menos espera, quando Ele menos espera não, né? Porque Deus sabe de tudo que vai acontecer. Estou falando sobre Deus vir nos libertar e em vez de nós agradecermos por Ele ter nos libertado, por Ele ter nos tirado do Egito, nós ficamos questionando os caminhos que Ele está nos fazendo passar. Mas por que eu estou passando pelo deserto? Mas por que eu estou passando por essa luta? Nossa, mas por que o luto bateu na minha porta? Se o Senhor me ama mesmo, por que o Senhor já não me colocou em Canaã? E essas coisas irritam o Senhor, porque parece que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Que hoje os nossos corações possam descansar na certeza de que Deus está fazendo o melhor para nós, de que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Que os nossos corações estejam tanto no propósito de Deus quanto os nossos pés, porque as pessoas estavam ali, com os pés no deserto. Elas pareciam que estavam no deserto, mas a Bíblia afirma: em seus corações retornaram ao Egito. Sabe o que significa? Você estar com os pés na vontade de Deus e deixar com que o seu coração volte às velhas práticas. O versículo 40 vai dizer que eles dizem a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque o Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava, queridos, ali, buscando a presença de Deus, recebendo ali da parte do Senhor, e só por ele ter demorado, quando ele voltou, o povo já estava com um bezerro de ouro feito, o povo já estava adorando deuses que eles mesmos tinham feito. Olha para você ver o nível da cegueira espiritual. Eles olham para Arão e falam: Arão, faz deuses para nós, porque esses deuses vão adiante de nós. Olha a ousadia. O Deus que tirou eles da terra do Egito era o Deus vivo, o Deus que abriu o mar para eles passarem, o Deus que livrou eles das mãos de Faraó. E agora, só porque Moisés demora um pouco para voltar para liderar aquele povo, eles vão olhar para Arão e falar: a gente não sabe o que foi feito de Moisés, faz o seguinte, toma aqui os nossos ouros, faz um Deus para nós, para ir adiante de nós. Faz um Deus para nós. E nós podemos olhar para essa história e achar muito absurda. Mas quantas vezes nós fazemos os nossos próprios deuses para irem adiante de nós? Ai, Melody, mas você não pode falar isso, queridos. Quantas vezes nós tiramos Deus do controle para confiar nas nossas riquezas? Quantas vezes nós tiramos Deus do controle para confiar na nossa capacidade? Quantas vezes nós tiramos Deus do controle para confiar na influência dos outros, para acreditar que se nós andarmos com pessoas importantes, essas pessoas também vão nos colocar em cargos importantes? Na primeira oportunidade que nós temos, a gente fala: Deus, eu não preciso mais de você, porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu tenho influência. Então, que neste dia os nossos corações possam se voltar a Deus. Que nós não queiramos colocar ninguém no lugar do Senhor. Que nós não queiramos que as riquezas conduzam as nossas vidas.
que os nossos desejos conduzam as nossas vidas, mas que nós entendamos que o Deus que nos tirou do Egito é aquele que continuará nos guiando até a terra prometida. Que no meio do caminho o nosso coração não retorne para o Egito por causa das aflições, por causa das angústias. Saiba que nas aflições, nas angústias, o Espírito Santo ainda está com você. Como eu falei ontem, o Espírito Santo está aperfeiçoando ali na sua fraqueza. Então permaneça firme, permaneça com seu coração ligado no céu. Que não sejam só os seus pés no deserto, mas que sejam os seus pés e o seu coração ligado no coração de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Pai, por esta palavra. Muito obrigada, meu Deus, por nos alertar, Pai. Nós pedimos perdão por todas as vezes, Pai, que nós permitimos os nossos pés estarem aqui no presente e os nossos corações estarem lá no passado, meditando, Pai, nas mágoas, meditando nas frustrações, ou então meditando naquilo que nós julgávamos ser algo prazeroso e agora na Tua presença nós precisamos renunciar, Pai. Que nossas renúncias nunca sejam um motivo de tristeza para nós, mas que nós possamos olhar para trás, para aquilo que a gente renunciou e falar, valeu a pena. Pela presença do Senhor vale a pena. Em nome de Jesus, Pai, que nós não deixemos esse fascínio pelo passado estragar o nosso presente, meu Deus, mas que nós estejamos bem firmes na Tua vontade, no Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!